Olá, estamos começando o Porquê Cultura. Eu sou Fernanda Iquedo e este é mais um programa sobre cultura, arte e vamos falar sobre uma nova editora em Sorocaba. Este ano já lançou 2 livros. Está lançando assim, né? Já fez edição, é a Cubili Editorial. Eu estou aqui com o Pedro Carvalho e com Cícero Naja, que são os fundadores dessa editora. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse histórico e um pouquinho também sobre a trajetória deles. Por que eles se enfiaram nesse mercado editorial? Obrigada pela participação, Pedro. Obrigada, Cícero. Eu que agradeço. Muito legal de ter vocês aqui nesse estúdio, do Porquê, para a gente conversar, bater esse papo. A gente traz aqui pessoas do teatro, da música, né, para trocar uma ideia sobre artes e cultura. E é legal de também ter essa possibilidade de falar sobre livros, sobre lançamentos em uma editora, que não é tão fácil da gente ver por aí na mídia uma discussão, né, sobre mercado editorial, sobre lançamentos de livros. Então, estou super feliz de ter esse papo aqui com vocês. Muito obrigada. Eu acho que esse assunto sobre mercado editorial, especialmente aqui em Sorocaba, é praticamente inexistente. Então, pois é. A sorte é que a gente vê, assim, tem um levante de cultura nos últimos anos aqui na cidade, especialmente assim, pensando em literatura, desde se colocando no meio, e é muito interessante, tá? Tá surgindo coisas boas. E ainda que esse seja, assim, né, o mercado editorial seja inexistente, tem uma produção literária muito grande na cidade. Então, assim, tem autores, tem gente querendo publicar. O que a gente não via era uma presença forte de um mercado editorial mesmo, né, de editoras dispostas a fazer um trabalho de curadoria, né, de edição mesmo. E então, acho que a nossa ideia com a Cubili é um pouco suprir o que a gente imaginou como uma demanda, né, desses autores da cidade por um espaço, né, de discussão, né, de propostas literárias dentro de Sorocaba. É legal, os dois, tanto o Pedro quanto o Cícero, são mestrandos da Universidade de São Paulo, da USP, né? O Pedro, ele faz letras, mestrado em História na USP, e o Cícero em Letras e Literatura. Então, assim, livros já faz parte da vida de vocês, né? Essa paixão pelos livros, mas aí a gente vai construindo aqui essa narrativa de como que vocês, a loucura de um, se juntou com a loucura do outro para montar um mercado editorial. Nossa, mas nesse mercado de e-books, nesse mercado de pessoas que não leem mais, porque o WhatsApp toma conta da vida, redes sociais, né? Então, assim, é muito instigante. Eu quero saber o que motivou vocês a lançarem a Cubili Editorial. A começar pelo título. Por que Cubili? Essa é uma questão, assim, ótima, porque tem uma explicação e ao mesmo tempo não tem. É um nome bonito. É sonoro, né? Cubili, tem 3 sílabas ali, etc. Mas, assim, nasce o nome há alguns anos, acho que mais ou menos uns 5 anos, e ele nasce de uma necessidade de a gente pensar um espaço de cultura, um espaço de literatura e especialmente de artes plásticas. Na época, eu costumo pintar, então na época era uma questão forte pra gente. Mas Cubili tem uma etimologia no latim, significaria, né, o que funda a palavra covil. Covil de cobras, nesse espaço em que nasce aquilo que causa medo, mas também causa um certo prazer visual, porque as cobras são animais lindos. Mas também a palavra Cubili gera cubículo, cama, esse espaço que te acolhe. Então a Cubili editorial, ela tem essa brincadeira com a etimologia da palavra mesmo, mas como um espaço que acolhe a boa arte, a boa literatura, a boa discussão, engajada de alguma forma não, de todas as formas possíveis, né, em todos esses assuntos. É legal isso, né, de ser o múltiplo, já tem um nome. Sim. Mas então vocês queriam lançar um espaço, isso, de artes plásticas? Não? É uma ideia futura, talvez em poucos tempos a gente possa conversar novamente sobre isso. Legal, tá. Aqui foi só um spoiler. Um spoiler. Talvez. Mas assim, era pensar um espaço material e imaterial que a gente pudesse discutir boa arte, boa literatura, essa literatura que a gente acha que é precisa e ser engajada de alguma forma. A gente começa pela literatura primeiro porque a literatura é uma coisa que nos une pessoalmente, né? Nossa relação sempre foi pautada pela literatura, né? A gente está junto há 10 anos e nesses 10 anos
nossa vida foi pautada por isso, inclusive o Cícero fez faculdade disso, né, ainda que eu tenha ido para a história. Então, começar com a literatura é também a materialização um pouco da nossa paixão pela leitura, né, pelos livros e pela boa edição, né, porque a gente não está só interessado nas boas histórias que esses livros podem ter, né, mas é na boa edição, na boa capa, no bom material interno, né, de prazeroso, né, de ver, de ler. Como um objeto mesmo, o livro possa trazer uma experiência como um todo, né, não só a partir da boa história que a gente está também trazendo na editora. E aí a Cubili surge em 2022. Surge em 2022, né? Ela surge, na verdade, né, nesse primeiro livro que a gente está lançando, a Ríticos, foi a partir de uma procura um pouco do Lucas, né, que é um amigo, ele é o autor desse livro, um amigo nosso de longa data, né? Então ele vem um pouco com esses poemas, né? E daí a gente parte desse lugar de por que não, né? Por que a gente não lança, por que a gente não traz esse da vida, bota no papel esse texto do Lucas, né? E o engraçado, assim, só fazendo uma inserção, é que a gente pensou de fato, assim, era uma ideia que já vinha há muito tempo. Então, o Pedro falou, a gente tem, assim, uma vida juntos há quase 11 anos, e desde que a gente se conhece, a gente lê bastante, discute literatura. Eu fui fazer faculdade de literatura, mas o Pedro sempre foi um leitor voraz, em momentos lendo muito mais do que ele, inclusive. Mas a gente teve uma ideia em agosto do ano passado, que foi de supetão, assim. Tava, sabe aquela ideia adormecida, gestando, e a gente se olhou e falou assim, acho que vamos precisar abrir uma editora. E aí a gente a primeira coisa que a gente pensou foi que a gente mora na frente de um prédio histórico importante aqui da cidade, daí a gente olhou assim pro prédio, e a gente pensou, a gente tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas não passam, elas passam, aqui elas só transitam, elas não entendem o que historicamente isso representa. E a gente olhou, tem que fazer alguma coisa. E aí a gente pensou em parceria com o Lucas, né, um amigo de longa data também, ele fez graduação comigo. E aí, numa conversa entre nós dois, e a gente tinha o material do Lucas e falou, acho que agora a gente vai começar. Que legal, deixa eu pegar, posso? É o primeiro livro aqui, né, o Arrítmicos, acabou de ser lançado no Espaço VEG, muito bacana também, que ele é recente em Sorocaba, né? Tem aí uns 5, 6 meses só. E o livro teve um lançamento super bonito, foi muito bem construído, né? A gente pode, quem não teve o prazer de ir, pode acompanhar pelas redes sociais aí do Instagram, ver as fotos também, ver o Lucas Leandro autografando. E depois também quem tiver interesse nesse livro, são poesias, né? E pode adquirir também chamando vocês pelo Instagram. Pelo Instagram. @ Cubili Editorial. A gente está em construção com o site, então, inclusive pensando nessa editora que está nascendo, ela está sendo gestada, ela está acontecendo com muita parcimônia, então, por enquanto, @ Cubili Editorial nas redes sociais, todas possíveis. Muito legal. E vocês dois são os editores da Cubili? Sim, isso, nós dois somos, nós fazemos todo o processo do livro, né? Desde a leitura do original até a capa foi feita pelo Cícero, né? O miolo foi pensado a dois, né? Então a gente fez todo o miolo em conjunto, né? Existem umas brincadeiras visuais dentro do miolo, né? Então a capa é totalmente do Cícero, o miolo é nosso, não sei se construção juntos, então foi tudo feito por nós dois, né? Desde a primeira leitura desse original do Lucas até chegar agora na publicação, né, no livro físico. O livro ele tem também 2 textos de apoio, né? Um texto é do Cícero, enquanto não só como editor, né, mas enquanto especialista em literatura. Tem um texto muito bonito do Cícero e um texto do professor Ricardo Santiago, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, Campus Zona Leste. Ele também topou escrever um texto sobre o livro, e porque também isso interessa pra gente, né? A boa literatura, o apelo visual e também esse aporte teórico, né? Para iniciar uma discussão, né? Não é propor uma interpretação para o livro, mas é iniciar um debate sobre esses livros, sobre a literatura, né? Então isso está no nosso horizonte também, daí que vem esses textos de apoio. Inclusive você falou, olhando assim o livro, até quase um sonho de infância, né? Porque eu era rato de biblioteca desde sempre, e ver que agora tem um trabalho meu sendo
vendido, as pessoas podem ter acesso e tem outros trabalhos maravilhosos que estão vindo por aí. É muito interessante. Mas você disse que é assim, em tempos de celular e as pessoas estão sempre na web, e-book, essas coisas. É curioso, né? A gente querer abrir uma editora que tem um apelo pela publicação, pelo papel, quase essa brincadeira analógica. Né, Isso, coisa voltar um pouco não do digital, analógico. Isso, eu gosto. Eu também, eu sou apaixonada por livro impresso, né? Tudo bem ter o Kindle, tudo bem ter os PDFs da vida, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não perde, não, na verdade, acaba perdendo essas texturas, esses cheiros e essas artes plásticas que ficam bonitas de ver. É diferente no digital, porque é outro meio, Sim. né? Então, a forma da experiência da leitura, ela é diferente, né? Aí podem mandar aí as suas polêmicas, tudo bem. Mas a gente parte desse lugar da experiência com o livro físico mesmo. Então, que não está no nosso horizonte fazer a venda do livro em e-book, né? A gente está primando pelo livro físico, né? Ainda que a gente tenha uma publicação próxima que vai ser um e-book, mas aí ele é um outro caráter, é uma distribuição gratuita, né? Parte de uma produção coletiva de artistas. Então, também é uma outra lógica quando a gente pensa no e-book, né? Então, e quando a gente pensa no livro físico, a gente pensa nas feiras, né? Por exemplo, o sindicato realizou, eu fiz a curadoria da Feira Literária do S-Metal, e aí, assim, pode trazer os livros físicos, mostrar, fazer os debates, os escritores, autores conversarem, né? Trazer outros palestrantes. Fazer um evento em torno do livro. É muito bacana isso também, né? Tem a Flaus, né? No começo da nossa conversa a gente estava falando, vocês citaram que Sorocaba, apesar de não ter um mercado editorial próprio aqui, ainda vocês estão também pegando esse início, mas tem muitos autores, tem muitos escritores, né? E aí tem a Flaus, que já está na 7ª edição, que é a feira de autores e autoras sorocabanas, né? E também teve um boom com a Link, em 99, né? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que começou em 1999, e aí começou a gestar esses novos escritores. Eu participei do edital da Link em 2003, com Ditadura e Repressão em Sorocaba, né? Foi o início ali também. Muitas pessoas começaram a lançar livros e a escrever isso. Você falou assim, a gente mora em frente a um prédio histórico, mas ninguém conhece essa história. Eles começaram a lançar vários livros, então Sorocaba tem realmente, né, muito autor, muita autora. E o curioso, por exemplo, é que a Flaus ela é uma organização dos autores da cidade, né? A gente vai estar, inclusive, na Flaus, né, que vai correr semana que vem no Sesc. Mas é isso, né? Não é uma iniciativa do poder público, né? Então é um espaço independente feito pelos autores, né? E muito para os próprios autores também, né? Então quando o sindicato vem com essa outra proposta que vocês tiveram, né? É uma nova realidade também, né? Uma nova e vem num momento muito bom, eu acho, para esses autores, né? Que por exemplo, o Clube de Escrita, né, o Clube de Escrita de Sorocaba, que tem se fortalecido muito. Então, acho que são espaços fundamentais também, né, não só pensando em editora, né, é importante ter uma editora na cidade, mas é importante também ter esses espaços, como você disse, de discussão, de divulgação. Então, isso é e de acolhimento também dos próprios autores, né, e de outras pessoas que estão envolvidas no processo de produção de um livro e de produção e de pós-produção, né? Porque a leitura ela é fundamental. Então, a gente esteve aqui na feira literária e é interessante, porque assim, tinha autor que eu já conhecia, já conheço mesmo, assim, de trocar ideia e tudo mais, mas gente que eu nunca vi na vida, e aí eu passo a conhecer essa pessoa e esse boca a boca gera uma comunidade literária que é fundamental. É verdade, então, bem lembrado também do Clube da Escrita, que está fomentando, está criando esse público, leitor, autor, né? Leitor e autor, isso é importante para até as próximas gerações. Né? Não necessariamente as próximas gerações, pensando as pessoas mais novas, mas essas pessoas que por algum motivo nunca escreveram. Ou porque está ali, escrevem, estão guardados, escritos. Mas de mostrar para as pessoas que, bom, a literatura ela tem uma fruição maravilhosa e que ela pode ser feita
ela pode ser veiculada, as pessoas podem ter acesso a isso. Uhum. Isso para mim acho que é a coisa mais legal, a gente tentar fazer, não a gente como editor, mas a gente como leitor mesmo, né? De fazer a literatura circular, as pessoas lerem, escreverem, e erra aqui, conserta ali, e no fim das contas está todo mundo pensando numa boa história, uma boa poesia. E uma literatura, né, que acho que isso é um dos princípios da editora, mas que a gente vê nesses espaços, né, e nas pessoas com quem a gente tem conversado, de uma literatura diversa, né? Não de uma literatura, né, é o desapego, ainda que não seja esquecendo, né, mas é o desapego um pouco de uma literatura clássica, né, e a abertura para novos autores e novos olhares para a poesia, para a literatura de modo geral, né? Então, uma literatura ligada escrita por mulheres, né? Por autores LGBTs, né? Então, isso está no nosso horizonte, é um princípio do qual a gente parte e que eu acho que também tem muito a ver com essa produção literária da cidade, né? Existe uma vontade, grupos que pensam, que fazem essa literatura, que é uma literatura que vai para além do cânone de uma literatura tradicional, né? Que tem também seu lugar, né? Que é importante, não é um descarte dessa literatura, mas existem outras coisas que a gente pode estar discutindo também nesses espaços, né? Que eu acho que existe uma vontade e a gente também está... nós também estamos com vontade de entrar nisso, né? De fazer essa literatura. Literatura também negra, né? Claro. Muito também. Tem o Manuel, da Casa do... Não é Casa do Caminho do Sol. Né? Caminho do Sol. Então, ele é escritor, né? Tem vários também autores negros. Sim, Sorocabanos. Autores negros sorocabanos, e até pensando essa questão que o Pedro está falando sobre uma literatura clássica e juntando com essa ideia de literatura negra, a gente tem um outro exemplar que está saindo agora, né, já está disponível para venda, mas vai ter um evento de lançamento no começo do próximo ano, mas de pensar, por exemplo, o Abelardo Rodrigues, porque ele é um poeta que começa a escrever nos anos 70. Então, assim, ele funda o Quilombo hoje, participa das primeiras edições dos Cadernos Negros, e agora ele está publicando o 5º volume de poesias dele. Então, isso é interessante porque a gente tem, de um lado, uma literatura LGBT de um autor de 29 anos, mais ou menos, e agora, do outro lado, um escritor septagenário, experiente, e mostrando, inclusive, que na terceira idade se produz muita literatura boníssima. Esse livro tem um carinho especial porque é diferente o trato com alguém que tem anos de experiência. Porque, assim, eu mais aprendi sobre literatura, sobre a realidade das populações negras em São Paulo e negros escritores de São Paulo, do que pude fazer ali o livro acontecer. Essa daqui que o Cícero está falando é Minha Pele Preta ao Sol, Abelardo Rodrigues. Posso ler aqui do Mário Medeiros? Pode, claro. E apesar de tudo, com as peles pretas ao sol, é possível chegar aqui e agora. Como? Um ato de vontade individual, de pura teimosia em existir? Ou uma força coletiva, por vezes silenciosa, feito rezas de mães ou de berros na rua, de sujeitos clamando por direitos? As duas possibilidades são corretas. Ambas são pulsões de vida, vidas breves, que insistem em marcar que passaram por aqui e existiram com suas peles pretas ao sol. Esse deslocamento é singelo e delicado, acionando a memória coletiva, material de todos nós, um refúgio possível quando a vida insiste doer demais ou ter sentido de menos. Mário Medeiros, sociólogo, professor da Unicamp, que escreveu. Muito bonito. E bonito também, muito bonita a capa. E vai ser lançado só o ano que vem, mas já está à venda, já podem também... Já está à venda. Já podem comprar. Entrar em contato com a gente ou na Flaus que vai acontecer. Na Flaus, legal. 8, 9, 10 no Sesc. Isso, 8, 9, 10 de dezembro, a partir das 14 horas. Isso. No Sesc Sorocaba. Já vocês vão participar, né? Também estarem lá. O Lucas vai estar presente na Flaus também, para quem quiser conversar com ele, né? Enfim, tem um livro autografado, o Lucas vai estar lá. E o Abelardo é um autor de São Paulo, né? Então, a gente tem esse foco em Sorocaba, né? A gente quer pensar essa literatura em Sorocaba, mas a gente está publicando em outros lugares, né? O Abelardo é esse autor de São Paulo, né? Ele mora na zona leste de São Paulo. O livro também tem textos
De apoio. Textos de apoio, então, do professor Mário Medeiros, que é sociólogo da Unicamp, e do Oswaldo de Camargo, que é também um dos fundadores do Quilombo hoje, né? Talvez o intelectual negro mais importante que a gente tem no ramo da literatura vivo, né? Então, são textos muito interessantes, e fora a poesia do Abelardo, que é realmente um primor, esse texto do Abelardo. E que é engraçado, porque são livros totalmente diferentes, né? Com reflexões diferentes. O do Lucas é uma reflexão sobre um jovem LGBT, né? A sua experiência passa pela sexualidade, por família, né? E o texto do Abelardo, ele já tem um outro caráter, né? Ele já é um texto muito mais dessa visão madura do mundo, né? Por ser de um autor de mais de 70 anos, negro, que reflete sobre a sua condição no Brasil atual, né? Então ele fala de pandemia, ele fala sobre o mundo em que a gente vive hoje, mas que os dois são, à sua maneira, livros belíssimos. E os dois têm uma reflexão que eu acho importantíssima sobre esse levante neoliberal, esse levante ultranacionalista que a gente viveu nos últimos tempos, que ao mesmo tempo que assolou a vida de muitas pessoas, né, se a gente estiver considerando essas 700 mil pessoas que foram assassinadas na pandemia por uma ineficiência governamental, mas também dessa realidade dos sujeitos subalternos, subalternizados, porque na verdade ninguém é subalterno a ninguém. É feito subalterno. Uma condição colocada. Colocada, exato. E aí os dois fazem óbvio, a gente pode ter uma discussão sobre o eu lírico, se são eles que estão falando sobre a realidade deles ou dos seus pares, mas ao mesmo tempo, especialmente para quem também faz parte desses grupos, eu acho que é uma pedida ótima. Assim. Tanto para os jovens LGBTs ou para as pessoas mais velhas LGBTs, quanto para qualquer pessoa negra ou qualquer outra pessoa que é racializada no Brasil que pode ler Minha Pele Preta ao Sol, ou pode ler Minha Pele Amarela ao Sol, ou tem no sentido de identificação mesmo. Não, muito interessante. Agora, em relação a poesias, mas segmento, né, da Cobiri, vocês também têm, para o ano que vem, propostas não só de livros de literatura, mas também de crítica, história, né? Acho que pega um pouquinho também nessas suas, né, descobertas, assim, do tipo, algo tem que ser feito para contar essa história, ao olhar o movimento na frente, né, da casa de vocês. E é isso, a gente parte desses dois eixos que também tem a ver com essa nossa vida, né, com essa nossa formação. Né? Eu sou historiador, de letras, somos professores, então esse lugar de refletir sobre a cidade, não só refletir sobre a literatura feita na cidade, ele é fundamental para a gente, né? Então, muito cara, por exemplo, a questão da história, né? A história de Sorocaba ela é uma história muito maltratada, na verdade, né? Maltratada em todos os sentidos. É maltratada porque é pouco tratada e maltratada porque quando se trata muito mal dessa história, né? Então a gente tem ainda, infelizmente, né? Uma história que parte sempre desse lugar dos grandes heróis, né? De Sorocaba como uma cidade que vem do bandeirantismo, né? Sorocaba como uma cidade tropeira, né? E a gente está partindo de uma visão de história, não de negar esses lugares, né? Não de negar que Sorocaba tem uma importância, por exemplo, no tropeirismo, mas de propor, de refletir sobre outras experiências dentro dessa cidade, outras vozes nessa cidade. Então a gente tem um livro que vai ser lançado ano que vem, no aniversário de Sorocaba, né? Ano que vem Sorocaba faz 370 anos. Então, no ano que vem, a gente está preparando esse livro, que é um livro para refletir sobre esse espaço da história da cidade, né? Então, colocar, por exemplo, as mulheres dentro da história da cidade, os operários na história da cidade, o movimento negro, né? A ditadura, né? A repressão dentro da cidade, e refletir sobre essa fundação, né? dessa cidade a partir, por exemplo, dos indígenas, né? Então dizer que antes de haver Sorocaba, né, havia uma outra coisa aqui, havia uma presença indígena muito forte, que precisa ser reconhecida, precisa ser debatida, né? Então, para a gente ter uma editora em Sorocaba é mais do que publicar esses livros, né? É realmente refletir sobre a cidade, né? Refletir sobre esse lugar e sobre essa história maltratada, né? Poder olhar para esses prédios como a gente olha todo dia, né, da janela de casa
e poder dar sentido para essa vida, né, na cidade. A memória, a gente parte desse lugar de que a memória e a história são direitos que a gente tem, assim como a literatura também é um direito, né? Mas até que ponto esses direitos não estão sendo negados para nós, enquanto cidadãos de Sorocaba, né? Então, refletir, publicar, né, autores locais, refletir sobre a história da cidade é também um pouco um posicionamento político nosso, né? Um lugar de defender que a história, a memória, a literatura são direitos nossos enquanto cidadãos sorocabanos. Muito legal. E assim, eu acho muito importante esse nascimento da Publi agora, porque é um momento também que está enfraquecendo, já há alguns anos, vem muito retroagindo, regredindo as políticas públicas de cultura em si, que a gente pode considerar que uma lei de incentivo é uma política pública de cultura. Acho que não. Mas, enfim, a lei que foi forte e não está sendo forte, está sendo muito maltratada e sucateada mesmo há muito tempo. Então, de muitos anos para cá. É legal porque antes tinha esses autores que traziam outras vozes para além da história oficial, mas que acabam sem espaço para ecoar seus escritos, né? Então é bacana que vem com essa proposta, porque pode vir renovar novamente, trazer um fôlego novo para esses historiadores, escritores, jornalistas e autoras, né? Que podem ver aí e falar assim, olha, que bom, né? É um fôlego mesmo. Sim, sim. E nesse projeto que a gente já está anunciando, eu acho que o nome não vem ao caso agora, porque a gente ainda está em construção. Mas é pensar um livro que não seja um livro de história, nesse sentido clássico, né? O que seria história com H maiúsculo, mas um livro que é escrito por artistas, por historiadores, por beletristas, por jornalistas, geógrafos, arqueólogos, assim, que seja de uma construção plural. Interdisciplinar, completamente interdisciplinar e feito por gente de todas as idades, de todas as etnias, de todas as raças, de todos os gêneros possíveis, para a gente mostrar como, na verdade, a história de Sorocaba ela foi sempre sendo tratada nessa história dos grandes homens, esses grandes homens... Não foge do nacional, não né? Foge do nacional. Dessa busca de mártires, histórias oficial mesmo, né? Nos livros aí didáticos, principalmente. Nas ruas, né, gente? Os nomes das ruas são generais, né? E não é querer necessariamente queimar o Baltazar Fernandes como fizeram com o Borba Gato em São Paulo, algo do tipo. Inclusive esse levante de questionar a história é interessante, porque ele vem num momento muito específico do Brasil. Mas assim, a gente lidar com as ferramentas que a gente tem, você falou um ponto que para mim é nevrálgico, que é a ideia de a gente ser professor. Então assim, é lidar com a ferramenta que nós professores temos, né? A formação. De formar as pessoas, de mover a intelectualidade das pessoas. Sim. E fazer com que essa intelectualidade ela não seja aquela intelectualidade inacessível, né? Então, portanto, esse livro que a gente está gestando também é um livro para as pessoas lerem. Todo público. Todo público. Com um apelo historiográfico, um apelo de dados, um apelo científico que a gente acha fundamental, né? Nós somos pesquisadores, fazemos pós-graduação, então para a gente isso é um aspecto importantíssimo, mas também de uma linguagem que seja de fácil acesso para todas as pessoas, independentemente do local social onde elas estão, que elas possam ler, entender e falar, nossa, eu estou passando por essa rua hoje significa isso. Por exemplo, a gente passa na Braguinha. A Braguinha é uma rua que eu acho uma loucura. A Braguinha está sempre cheia, a Braguinha ali no centro de Sorocaba, sempre cheia. Mas as pessoas, isso para mim é um aspecto importante, elas só passam. Elas não percebem a cidade, elas não percebem a arquitetura que tem ali, o que historicamente aquela rua significa para a cidade. Isso não só falando de Sorocaba, né? Falando de qualquer outro lugar do planeta. Sim. Mas de as pessoas terem, assim, um acesso a um material. E eu não estou falando que é inovador, não é, né? Tem uma série de outros materiais que vêm sendo feitos há, sei lá, 30, 40 anos, de repensar. Sim. Mas então, assim, é mostrar que a gente aqui também tem a possibilidade de construir essas novas narrativas plurais e mostrar para o povo sorocabano e construir com o povo sorocabano coisas que a gente também não conhece, porque, por exemplo, esses tempos atrás a gente fez uma reunião com um arqueólogo que vai compor o livro falando sobre o que existia em Sorocaba antes da colonização. Curiosidade. E eu fiquei abismado, porque assim... Ninguém sabe, né? Ninguém história sabe. Desconhecida totalmente. Completamente, assim, indígenas, né? Aliás, isso é do Brasil, né? Eu tô lendo algumas coisas sobre a Serra da Capivara. Sim. Gente, aquela, né? As pinturas rupestres.
30 mil anos. Gente, Impensável. né? Então, muito interessante seu papo com o arqueólogo, né? Falar sobre Sorocaba, o que tinha antes do que é conhecido, é isso? Sim, porque na verdade, se a gente for pensar em indígenas em Sorocaba, eles já têm uma... assim, no dia a dia a gente não tem um contato, as pessoas não conhecem essas outras culturas. E aí, do nada, a gente surge para produzir um livro com um arqueólogo que vai contar uma história que simplesmente ninguém sabe. Muito bom. E aí, assim, não é uma história que ninguém sabe no sentido de uma narrativa que ele inventa, mas é uma pesquisa. Era a pós-graduação dele, que é de mapear mesmo quais comunidades indígenas existiam aqui, como elas se configuravam antes mesmo da família Fernandes chegar e dizer aqui a terra nossa agora. Sim. E é justamente quando nosso principal ponto é bater nesse senso comum, né, de que o Baltazar Fernandes é o grande herói dessa terra, né? Não, quer dizer, ele primeiro não é o primeiro a chegar aqui, né? Não é nem o primeiro branco europeu a chegar aqui, diga-se de passagem, né? Teve outras experiências nessa região, né? Antes de Sorocaba. Então, bater nessa ideia de um senso comum da história sorocabana inicia no Baltazar Fernandes, né? E a partir dele que a gente está aqui hoje, né? Não, a história de Sorocaba é uma outra coisa, né? Então, é pensar a partir... Inclusive, o livro é estruturado a partir desses sensos comuns, né? Do bandeirantismo, do tropeirismo, de que Sorocaba é uma cidade conservadora, né? E não é necessariamente, né? Ela não precisa ser uma cidade conservadora, né? Existe hoje, sempre existiu resistência ao conservadorismo na cidade e existem outras experiências religiosas que não as experiências cristãs, né? Não a experiência católica que vem da colônia, né? Não a predominância neopentecostal que a gente tem hoje em dia. Então, existem experiências múltiplas na cidade e é um pouco disso que a gente quer falar, né? A gente não quer... não é uma história definitiva de Sorocaba, mas é uma proposta, né? É uma abertura de diálogo a pensar a cidade, né? Uhum. E aí, no caso, para a gente encerrar esse programa, eu queria que vocês falassem, por exemplo, quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem vai compartilhar, como que faz para... eu sou escritora, eu sou escritora e quero entrar em contato com vocês, né? Vocês recebem originais ou vocês vão fazer chamadas específicas no ano? Como que vai ser? A gente, agora fim de ano, a gente está recebendo e-mails, então se vocês entrarem nas nossas redes sociais, que é @Cubilha Editorial, a gente tem ali uma forma de comunicação, com e-mail, etc. Mas a gente vai abrir leitura de originais agora em janeiro de 2024. A gente vai abrir, então, periodicamente, né, ao longo do ano, alguns editais de leitura de originais, com focos específicos, né? Esse primeiro que a gente vai lançar é para romance. A gente quer também, com a publicação de 2 livros de poesia, também dar uma atenção para prosa. Então, romances ou contos curtos, volume de contos, novelas, enfim. Mas daí a gente vai deixar avisado todo mundo, né, pelas nossas redes sociais. Legal. E ainda esse ano a gente tem o lançamento de mais 2 livros, né? Mais um livro físico que foi pensado pelo pessoal do Lapina, que é o Laboratório de Publicações Independentes. O lançamento vai ser dia 7 de dezembro no Sesc, um dia antes da Flaus, vai ter um sarau à noite. Inclusive o Lucas vai estar lá também para fazer uma apresentação. Então a gente tem o lançamento desse livro que se chama Além Ponte, Além Linha, que é também uma primeira reflexão, né, sobre Sorocaba. E a gente tem o lançamento de um e-book sobre Canudos, na Bahia. Né? Então, uma reflexão sobre a guerra contra Canudos, que ocorreu. E quem escreveu esse? Ele é uma experiência de várias pessoas, é uma coordenação nossa, mas ele conta com fotos, com textos de pessoas locais e de fora de Canudos, né, que se chama Na Aridez dos Dias Sertânicos. Né? Na Aridez dos Dias Sertânicos, bonito. Isso. É uma experiência bonita, foi uma experiência muito... Porque a gente fez uma espécie de passeio, guia, trilha, durante alguns dias no sertão da Bahia. Olha, que legal. Alguns meses. E a gente achou que seria legal registrar isso com as fotos ou com alguns cantos que foram entoados lá. Mas para mostrar também que a Cubile, ela nasce em Sorocaba, ela existe em Sorocaba, mas ela também está integrada com gente do Brasil todo, do mundo todo. Esse nome, inclusive, lindo, né? Na Aridez dos Dias Sertânicos, vem de um poema de uma pessoa
do Sertão Baiano, com a Judemar Sela, que ele tem esse poema belíssimo. Então, daí vem o nome do livro, ele participa desse livro com a gente. Então, é uma experiência multiartística, né? Para refletir o Brasil, na verdade, né? E esse daí, o e-book, vocês vão lançar quando? Agora em dezembro ainda. Este Não tem mês a data também. exata, mas agora em dezembro a gente faz o E dia lançamento. 7, o Lapi, no Sesc, que é o Sarau à Noite, a partir das Isso. 7. A partir das 7 é o lançamento do Além Linha, Além Com. O cronograma, então, está bem elaborado ali, porque daí dia 8, 9 e 10 tem a Flaus, que também a Cobilha estará presente. Obrigada, Cícero. Obrigada, Pedro. Foi muito legal o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu agradeço o convite, agradeço o papo e espero que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo aqui e, eventualmente, mandar um texto para a gente ler e publicar também. Né? Legal, Estou sim. contente com isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, acompanhe aqui o Porquê Cultura e este programa fica por aqui. Ok. Deixa eu-